Lula é declarado persona non grata pelo governo de Israel. Por quê? Vamos compreender tudo isso nesse vídeo. O contexto é a guerra entre Israel e Hamas na região da faixa de Gaza e, conforme nós observamos nos últimos dias, as declarações do governo brasileiro, em especial do governo Lula, de que o que Israel tem feito na faixa de Gaza só nos lembra o que acontecia em Auschwitz, ali no decurso da Segunda Guerra Mundial. Isto fez com que houvesse um estranhamento considerável entre Brasil e Israel e um distanciamento dos dois países como nunca houve na história do Brasil e de suas relações amistosas ao longo da história com Israel, quase em todo o tempo. Exceto em 2014, quando Israel considera que o Brasil é um anão diplomático de uma maneira bastante desrespeitosa ao Brasil. Isso é um fato também a ser relembrado. É sobre esta relação recente entre Brasil e Israel que nós iremos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Hélio falando com você a respeito de geopolítica. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e acione o sino de notificações. Divulgue nosso conteúdo também para as pessoas que gostam de geopolítica. E por fim, você que quer aprender geopolítica e compreender da melhor maneira possível tudo que ocorre nas relações internacionais, dê uma olhada no nosso e-book, um guia de estudos feito para você compreender da melhor maneira possível as relações internacionais, a história recente, geografia e assim por diante. Dê uma olhada. Aqui nós temos um slide que nos traz o histórico recente das relações entre Israel e Brasil, que estão esgarçadas desde o dia 7 de outubro de 2023 e que culminou ontem na declaração de Lula a respeito da guerra feita por Israel na faixa de Gaza. Antes de avançarmos nas relações esgarçadas, vamos observar o que o Lula disse. Então, o Lula teria declarado, vejam vocês, que o Lula está em viagem para a África no âmbito ali de discutir melhoria para a comunidade internacional e coisas do gênero, e o Lula disse que na Etiópia que não é uma guerra entre soldado e soldados, e sim, não é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Então, aí o Lula acusando Israel de estar cometendo uma guerra contra pessoas que não têm capacidade de se defender diante da guerra e são vulneráveis, as crianças, evidentemente, e as mulheres. E na sequência, Lula diz ainda, olha, se teve algum erro nessa instituição, que recolhe o dinheiro, apura-se quem errou. Então ele está se referindo a uma instituição da ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem uma instituição específica, que é uma agência, inclusive, não é? Que é a USWRA. Esta instituição tem como objetivo captar recursos econômicos para ajudar refugiados palestinos. Diversos países deixaram de financiar esta instituição, porque Israel acusa que esta instituição da ONU participou dos ataques de 7 de outubro. Ou seja, o ataque feito pelo Hamas no dia 7 de outubro contra 1.200 pessoas, inclusive 3 brasileiros morreram, foram assassinados naquele contexto deste ataque, sim, terrorista. Este ataque foi feito com apoio de uma instituição da ONU, que recolhe dinheiro de diversos países, como o próprio Brasil, os Estados Unidos, a França e assim por diante, para ajudar refugiados, num desvio significativo de funcionalidade, ao menos é o que Israel está dizendo. E Lula diz que se esta instituição cometeu algum erro, esta instituição tem que, pagar. Mas não a guerra como a guerra tem sido feita. Então é desta instituição, se eu não me engano, que Lula está falando. Mas não se suspensa a ajuda humanitária para o povo que está quantas décadas tentando construir o seu Estado. Aí Lula está se referindo justamente a esta instituição que teve o seu recurso subtraído, mas cortado, melhor dizendo, por parte dos Estados Unidos, do Canadá e outros países na Europa, enfim. Perfeito? E Lula disse mais ainda, que o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu sim, quando o governante da Alemanha, na década de 30, 40, o Hitler, resolveu matar os judeus. Ele está dizendo que hoje Israel e a sua guerra na faixa de Gaza é igual o que houve nos campos de concentração, como é o caso de Auschwitz. Certamente que essas declarações do governo brasileiro, que na sequência ainda teria dito que Israel está cometendo sim um genocídio, nós temos que estas declarações do Lula
certamente irritaram de modo significativo Israel. Na sequência, Israel, através da figura de Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro, disse o seguinte: hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, perceba que a visão de Israel é esta, de que a guerra é contra o Hamas e não uma guerra contra os palestinos. Isso é muito importante. Claro que vão dizer que não é bem assim, porque por mais que seja uma guerra contra o Hamas, nós temos que a população civil que paga, é a população civil que está no meio do fogo cruzado e morre e assim por diante, e é complicado. Mas a postura de Israel é que, pera lá, a guerra é contra o Hamas e não contra o palestino, né? Uma organização terrorista genocídia, né? Com o Holocausto, então a comparação dessa guerra é um erro na visão de Israel, evidentemente. O presidente Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelo terrorismo. Ele demonizou o Estado judeu como o antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Então o Netanyahu diz coisas bastante fortes contra o governo brasileiro, diante ali das declarações do Lula no território africano. Não seria para menos, e o que nós temos é um distanciamento de Israel em relação ao Brasil, que hoje, inclusive, vai considerar o Lula uma persona non grata, ou seja, o Lula, pelo fato de ser uma persona non grata para Israel, significa que não haverá encontro diplomático entre Lula e instituições em Israel. Ou seja, Lula não é bem-vindo no território de Israel, numa crise diplomática envolvendo o Brasil, Israel nunca vista na história do nosso país. Nós já tivemos momentos de tensão entre Brasil e Israel. O fato do Brasil criticar em 2014, por exemplo, o modo como Israel faz a guerra também na faixa de Gaza contra grupos da Jihad Islâmica e do Hamas, fez com que o Brasil dissesse que a ação israelense era desproporcional e assim por diante. Naquele contexto, o Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que o Brasil era um anão diplomático. Aqui nós temos diferente. O Brasil não foi dito um anão diplomático, mas sim o Lula seria uma vergonha na concepção do Estado de Israel, em especial do Netanyahu. Alguém vai dizer que não, mas a visão não é do povo judeu ou nem ainda é uma visão das instituições israelenses em relação ao Brasil, certo? E sim uma postura do governo Netanyahu, que é da extrema-direita, esse tipo de conversa, não é? Quando, na verdade, a declaração do Lula certamente magoa de modo mais genuíno possível os descendentes daqueles que sofreram no contexto da Segunda Guerra Mundial. Isso é um fato. Goste-se ou não do Netanyahu, isso é um fato importante. Em especial quando nós olhamos como que o Hamas agiu no dia 7 de outubro. Mas aí vão para as interpretações e assim por diante. O fato é, Brasil, hoje, Lula é persona non grata em Israel e pronto. E o distanciamento significativo entre Brasil e Israel, e vamos observar aqui como nós chegamos neste cenário. No dia 7 de outubro, conforme sabemos, ali o ataque do Hamas, o ataque terrorista que matou 1.200 pessoas, inclusive, infelizmente, brasileiros. 3 brasileiros teriam sido executados pelo Hamas no dia 7 de outubro, numa ação profundamente condenável. Que naquele momento o governo brasileiro, em especial Lula, condenou, sim, o ataque do Hamas como terrorista, mas nós temos grupos intelectuais que influenciam a visão de Lula, evidentemente. E estes grupos, jornalistas intelectuais, professores universitários que trabalham em certos grupos de imprensa no Brasil, em especial a Brasil 247, acham que o Lula não deveria ter dito que, pera lá, o Hamas não é terrorista. Porque a interpretação ali é que o Hamas cometeu este ataque em decorrência de sofrerem 40 anos, 50, 70 anos nas mãos de Israel. Então eles estariam reagindo contra o Estado de Israel no dia 7 de outubro. Reagiram tão forte que, inclusive, brasileiros foram mortos no meio do caminho, Dá para relativizar, como tentam fazer? Enfim. Bom, na sequência, apesar dessa primeira crítica do governo brasileiro em relação ao Hamas, e ainda naquele contexto o Brasil deixou claro que apoiamos a criação do Estado da Palestina, isto é uma verdade também, o que é justo, que infelizmente não aconteceu até hoje por vários motivos, que não é o nosso caso agora. Bom, na sequência nós temos que a guerra Israel-Hamas começa numa primeira fase com grandes e intensos bombardeios de Israel contra Gaza.
E aí nós temos a derrubada de edifícios escolares e também de hospitais. Nesse contexto, Lula diz que as ações de Israel eram insanas. Dia 20 de outubro de 2023. Na sequência, o ex-chanceler do Brasil, Celso Amorim, que é ministro do Brasil, novamente, é um dos mais notáveis homens para as relações internacionais do Brasil hoje, que aconselha de perto Lula. Este homem, Celso Amorim, diz que o que Israel está fazendo parece algo que se assemelha sim a genocídio. Ele diz isso lá em Paris, no dia 9 de novembro. Na sequência, nós vamos ter encontro com o Bolsonaro. No caso ali, o embaixador de Israel no Brasil encontra-se com o Bolsonaro. Ou, se não houve um encontro formal, o fato é que Bolsonaro estava ao lado do embaixador de Israel assistindo o que estava acontecendo no Oriente Médio. O público bolsonarista vai dizer que a partir deste encontro que o Estado israelense libertou os brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um esforço sim do governo brasileiro, do Lula, para libertar aqueles brasileiros que estavam na faixa de Gaza, literalmente no meio do fogo cruzado. E aí fica a interpretação, fica o debate ideológico muitas vezes, mas o fato é que os brasileiros foram libertados e o Brasil estava sim fazendo esforços para libertar os brasileiros, mas ao mesmo tempo também fazendo críticas a Israel, e o caso de Celso Amorim ter dito ali que o que Israel fazia em Gaza, naquele contexto, era algo que o lembrava, sim, genocídio. As relações estavam distantes já aqui entre Brasil e Israel. O ponto mais alto foi hoje, a declaração, repito, do governo de Israel, dizendo que Lula é persona non grata. Enfim, nós tivemos a libertação dos reféns ali no dia 13 de novembro. Na sequência, nós vamos ter que Lula vai homenagear o embaixador da Palestina no Brasil, dando a ele, inclusive, uma medalha, se não me engano, um distintivo da Ordem de Rio Branco, algo assim. Então, nós temos o governo do Brasil homenageando o embaixador da Palestina, evidenciando para o mundo que o Brasil é favorável à criação do Estado da Palestina. Mais uma vez, o Brasil é favorável sim à criação do Estado da Palestina. Não houve a criação do Estado por vários contextos conflituosos no Oriente Médio, em especial entre palestinos, israelenses e também árabes no meio, ok? Árabes do Egito e também da Síria e assim por diante. A situação ficou muito triste para os palestinos que ficam no meio, não apenas de guerras entre Israel e países árabes, mas também em meio ao debate político e ideológico muitas vezes. De um lado está claro o desenho que se faz aqui nesta situação entre Israel e Brasil. A gente tem o governo brasileiro atual dizendo que Israel é governado por um extremista de direita e coisas do gênero, e toda aquela alcunha que vem junto, não é? Portanto, extremista de direita, etc., genocida e blá blá blá, tudo bem? E ao mesmo tempo o grupo em torno de Bolsonaro dizendo que Israel é um país com o qual o Brasil tem que se aproximar e assim por diante. E o palestino no meio do debate e a carga ideológica é muito forte, muitas vezes não permitindo com que nós compreendamos o que está acontecendo de maneira mais aprofundada, ok? Os dois lados que existem, pelo menos, ok? Bem, e ainda em dezembro de 2023, nós vamos ter que o Brasil aderiu à acusação de genocídio feito pela África do Sul contra Israel, ou seja, o Brasil passou a apoiar a África do Sul em sua interpretação, segundo a qual Israel comete genocídio na faixa de Gaza. E você, o que acha disso tudo? Comente embaixo do nosso vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Deixa o like e se inscreva no canal reiterando o pedido. E não se esqueçam, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.